Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, nossas aulas práticas, vamos aprender como compartilhar a internet, Esse é o nosso servidor, nós já podemos ver aqui, que ele está navegando, com acesso à internet. Nós podemos testar através do navegador, do Internet Explorer. Vamos colocar aqui um site, como o Google, por exemplo, google.com.br. Se nós fizermos uma pesquisa, por exemplo, ETMAC, aqui nós confirmamos que essa página está sendo exibida no Facebook. Então a gente confirma aqui que o nosso servidor está navegando. Podemos ver o nosso cliente, aqui nós podemos colocar o Google também, testar o Google. Aí podemos observar pela placa de rede que ela está com uma exclamação, sem acesso à internet. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá no adicionar funções, e fazer o compartilhamento dessa internet do servidor com os clientes na rede local. Mandar avançar, instalar instalação baseada em função recurso. Mandar avançar aqui. Aqui ele pede para você confirmar o endereço do servidor, no caso, o endereço de IPs. Vou mandar avançar também. E o que a gente vai precisar habilitar, pessoal? Nós vamos precisar habilitar o serviço de acesso remoto. Tá? Então a gente habilita aqui, ele vai dar algumas informações aqui. E aqui a gente pode ver aqui, o roteamento, oferece recursos de roteamento tradicionais, incluindo NAT, tá? E outras opções. Tá? Então aqui a gente vai mandar avançar. Aqui a gente não vai configurar nada aqui em recursos, tá? Vamos mandar avançar mais uma vez. Próximo. E aqui a gente vai habilitar o roteamento, que é o que a gente precisa, Adicionar recurso. Ele habilita o roteamento e o VPN, Direct Access, VPN. Vamos mandar para o próximo aqui e mandar ele para o próximo novamente. Tá? Aqui a gente não vai alterar nada. Vamos mandar avançar. Ele reiniciar se for necessário. Tá? E mandar fazer a instalação. Pronto, pessoal, aqui a gente vê que a instalação foi bem sucedida, Então a gente vai fechar essa janela. E antes da gente fazer a configuração do serviço, eu quero mostrar para vocês aqui, falar um pouco sobre o NAT. Então tá aqui os nossos slides, falando um pouco sobre o protocolo NAT, e o compartilhamento da internet no Windows Server 2012 R2. Tá? Então, protocolo NAT, no Windows Server 2012 R2, tá? Que aqui é o objetivo, entender o funcionamento do protocolo NAT e aprender a configurar o compartilhamento de rede no Windows Server 2002 R2. Então, o protocolo NAT, o Network Address Translation, é um protocolo de tradução do endereço de rede. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o IP das máquinas virtuais, no caso aí, 192.168.10, e se a gente habilitar a segunda, o usuário 2, a gente pode compartilhar o acesso através dessa máquina aí. Então o NAT ele vai fazer o quê? Uma tecnologia que ele permite fornecer acesso à rede externa, internet, aos computadores de uma rede local, tá? De uma rede interna, sem que haja necessidade de atribuir endereços públicos a todos os hosts dessa rede. Então vocês sabem que o NAT ele foi criado, é uma das formas de ajudar na falta de endereçamento IPv4. IPv4 ele não existe mais IPs reais para que haja que os usuários da internet tenham esses IPs para usar em seus equipamentos, tá? Em roteadores, em suítes, em
em computadores, então não existe uma IP válida. Então o NAT é uma das formas aí de ainda se utilizar o IPv4, tá? Então ele vai fazer a tradução do endereço privado para o endereço público, né, oferecido pela operadora. Aqui está o nosso cenário, né? A gente tem dois computadores cliente 1 e o cliente 2, um com IP10 e outro com IP11, né? Dependendo da configuração que a gente fizer lá também no servidor DHCP. E no caso aí o adaptador 2, né? Ele tem o IP 192.168.10.1, né? Aí é a rede local, né? A rede interna. Tá? E no NAT a gente tem o IP 10.0.2.15, né? Barra 24. Aí no caso do adaptador 1, é o IP que vai fazer o NAT aí, né? Então nós temos aí o servidor ADDS, né? E o NAT, né? O Network Address Translation. Pronto, visto isso, né? Vamos voltar ao nosso servidor. Vou voltar aqui ao nosso servidor, né? E vamos procurar aqui em ferramentas a função de roteamento e acesso remoto, que foi o que a gente instalou, né? Então nós podemos ver aqui o servidor 1 local, tá? Aqui, né, o roteamento e acesso remoto, né? Ele vai me dar aqui todas as opções que eu tenho com esse roteamento e acesso remoto. Então, uma conexão, né, segura entre duas redes particulares, aí usando VPN, né? Um gateway VPN, né? Rede virtual privada, um servidor de acesso remoto, né, de descagem, o NAT, né, que é o que a gente vai utilizar agora, né, conversão de endereço de rede, e a gente tem ainda o roteamento de rede local, né, e um file básico, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, né, vocês vejam que está com a setinha vermelha, porque o serviço não está rodando ainda. Vou clicar com o botão direito, né, sobre o servidor 1 e fazer a configuração e habilitação do roteamento e acesso remoto. Cliquei nessa opção, vou mandar avançar, né? A gente está procurando justamente essa segunda opção aqui, ó, conversão do endereço de rede NAT, né? Então a gente marca a segunda opção. Manda avançar, ele pede para você escolher qual placa, né? No caso a gente vai escolher a placa de rede externa, que é a placa que está fazendo o NAT aí, tá? Que é o adaptador 1, né? O adaptador 1, né? Que está fazendo isso aí. A gente marca ele aqui, ó, e manda avançar. Aí aqui a gente manda concluir. Pronto. A gente já pode ver que o servidor aqui, ó, tá rodando aqui, ó. Botãozinho verde, né? Ó, a interface da rede, né? A gente tem as interfaces aqui. O registro de acesso remoto, a gente não tem nenhum aí, IPv4. A gente tem as opções aqui, ó, geral. A gente já vê os IPs aqui, ó, o IP do gateway, né? E o IP do NAT aí, né, na rede externa, ó, o 10.0.2.15. E o loopback, né, 127. Rotas estáticas a gente não tem nenhuma, né? GPM, NAT, tá? A gente não está vendo nenhuma tradução ainda, né? Mas vamos ver aqui, ó, no nosso cliente, né? Vamos lá na nossa máquina cliente. Vamos ver se ela está funcionando, né? Vamos abrir aqui o compartilhamento. O adaptador de rede. Vamos desativar e ativar esse adaptador. Vamos, antes disso aqui, né, vamos dar uma cancelada aqui, vamos voltar aqui no servidor. A gente pode perceber aqui no servidor, né, que ele tem uma exclamação aqui, ó. Instalação de recursos, né? Abrir o assistente. Aí, né, aqui é para configuração do VPN, né? A gente não vai precisar. Então a gente pode fechar isso aqui, mas não é necessário, né? A gente pode
ver aqui, né, que o nosso... Vou mandar atualizar aqui. Aí vamos voltar lá no nosso cliente. Ele ainda não consegue, né? Ele está sem acesso à internet. Vamos desativar. Vamos dar um administrador. Vamos colocar a senha, né, do administrador. A rede foi desconectada, né? Desativada, vamos ativar novamente. Como ele é um usuário restrito, né, ele não pode fazer essas ações, então eu tenho que sempre usar o administrador. A não ser que eu coloque esse usuário, né, José da Silva, no grupo de administradores. Etemac@2021. Então, vamos ativar novamente a placa de rede, né? Ó, então só ativando e ativando novamente a placa de rede, né, ela ativou a função de navegação na internet, né? Aqui a gente já pode ver, ó, que ele tem acesso à internet. Vamos fechar isso aqui, né? A gente não tem o Google Chrome aí, né? A gente pode instalar até o Google Chrome. Aqui ele já está tentando navegar aí, né? O MSN, ó. A gente já pode ver que a configuração aí está funcionando, né, corretamente. Então agora é só aguardar, né? Ou a gente pode abrir uma segunda página aqui e digitar o site do Google. Com o MSN aí, ó, funcionando, né? Pronto, o Google está funcionando, né? A gente pode fazer pesquisa aí, por exemplo, pesquisar sobre o Senai Pernambuco. Senai PE, o home, né, do Senai. Bom, então como vocês podem ver aqui, o acesso à internet está funcionando entre o usuário e agora o servidor, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Bons estudos, né? Essas aulas práticas para a gente fazer a nossa prova prática, tá? Então treinem bastante. E até a próxima aula.